Olha, se tem um livro que todos deveriam ler, esse é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro abre a nossa mente de uma tal maneira que eu acho que se todos lessem, quebraria o sistema. Se você ainda não leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, nesse vídeo a gente vai falar sobre ele e eu tenho certeza que você vai animar a ler. Olá, meu nome é Kelly, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo e se você é novo por aqui, a esse canal. Provavelmente você já deve ter ouvido falar desse livro, Pai Rico, Pai Pobre, e se você não leu, olha, de verdade, eu acho que tinha que ser obrigatória essa leitura. Aqui a gente vai falar sobre ele, mas é claro, não substitui a leitura por completo, até porque toda vez que você lê, você vai ter aprendizados diferentes. Só para te dar uma situada, esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, é do Robert Kiyosaki e ele é considerado o livro número 1 das finanças. E quem acha que ele fala sobre números está enganado. É sobre a forma nada convencional que a gente aprendeu a lidar com o dinheiro. Já de cara, olha a frase que tem nele. A principal razão pela qual as pessoas têm problemas financeiros é que passaram anos na escola, mas não aprenderam nada sobre o dinheiro. O resultado é que elas aprendem a trabalhar por dinheiro, mas nunca fazê-lo trabalhar por elas. Por que desse título Pai Rico, Pai Pobre? O enredo do livro gira em torno da forma com que ele mostra os ensinamentos que ele teve tanto com o pai dele mesmo, pai biológico, que no caso é o pai pobre, e também de um outro pai que ele acabou adotando, foi com quem ele teve as primeiras experiências de trabalho, que seria o pai rico. E aqui é que está a grande questão. Ele mostra que esse pai dele, o pai biológico, era instruído, estudado, inteligente e sempre passou por problemas financeiros. Já o outro pai, o pai rico, nunca concluiu o ensino médio e deixou milhões de dólares para a família. E aqui ele aborda muito isso, ele faz essa crítica. Muitas pessoas vão estudar nas melhores faculdades, vão fazer os melhores mestrados, pós-doutorados, mas se a gente não tiver educação financeira, se a gente não tiver inteligência financeira e instrução financeira, a partir do momento que ela receber a primeira renda, que ela tiver o primeiro cartão de crédito em mãos, ela não vai saber lidar de fato com o dinheiro. E é o que a gente mais vê hoje. Ele diz que se você não assume as responsabilidades, os aprendizados que você precisa passar, você, durante a sua vida, vai culpar o seu emprego, o seu chefe, o seu salário baixo, o seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, o governo. E essas pessoas acabam achando que mais dinheiro vai resolver o seu problema. Pode ser que pontual, mas a longo prazo é perigoso acontecer o contrário, vai só potencializar aquele problema se ela não tiver educação financeira. Ele fala sobre esse molde que a gente aprende, que tem que nascer, estudar, fazer uma faculdade, arrumar um emprego, ter um plano de saúde, ter um salário, ter a segurança de que não vai ser mandado embora, esperar pelas férias para ser feliz, esperar a aposentadoria para aproveitar a vida. E aí vai internalizando esse padrão de acordar, trabalhar, pagar as contas, acordar, trabalhar, pagar as contas. E aumentando a renda, ela aumenta as despesas, ficando sempre nesse ciclo que é a famosa corrida dos ratos. E essas pessoas vivem com muito medo de quê? De perder o seu emprego. De amanhã, por exemplo, não conseguir pagar suas contas. E se isso não acontece, ai meu Deus, estou empregado. Que bom. Então elas ficam felizes, ficam tranquilas, e aí o que acontece? Nesse caso, o dinheiro acaba controlando as suas emoções. Ele controla o seu estado emocional. E ele cita que tanto o rico quanto o pobre pode sim ter problemas caso eles deixem que o dinheiro controle as emoções dele. O pobre no caso de não ter dinheiro. E o rico no caso de perder o dinheiro que tem. Ele enfatiza que essas pessoas acabam se preocupando excessivamente com o dinheiro e não com a educação. A inteligência, ela resolve os problemas e gera mais dinheiro. Se essas pessoas tiverem mais educação, flexibilidade, uma mente aberta, estudarem cada vez mais, elas estarão mais prontas
para conseguir passar por esses momentos que acontecem na nossa vida e aí vai continuar acontecendo, que são crises, que são esses problemas externos que acabam atingindo a gente também indiretamente ou diretamente. Não é à toa que muitas pessoas que ganham milhões voltam à estaca zero, porque não é a forma que você ganhou, é a forma como você conservou. Inclusive, tem um vídeo meu recente que eu falei sobre isso, depois vai lá e assiste. Porque, na verdade, o dinheiro ele só vai acentuar aquele problema que você tem na sua vida. Se você sempre gastou tudo, você vai acabar se enfiando em mais dívidas. Outra coisa que ele fala é sobre os ricos adquirirem ativos e os pobres adquirirem passivos pensando que são ativos. Durante toda a nossa vida, nos ensinaram, enfatizaram que eram ativos, que eram investimentos. Um ativo, ele coloca dinheiro no nosso bolso e um passivo tira dinheiro do nosso bolso. Vamos dar um exemplo bem básico. Se você compra uma casa para alugar, ela vai ser um ativo. Por quê? Porque vai começar a entrar dinheiro no seu bolso através dos aluguéis. Agora, se você compra uma casa para morar, para você ficar lá dentro, o que vai acontecer? Todos os meses ela te gera despesas. E aí o seu dinheiro sai do seu bolso todos os meses. Então, nesse caso, ela acaba sendo um passivo. E no livro ele reforça essa questão da gente entender o que tem por trás dos números. Porque não é só números. Mas o que você entende quando você olha para esses números, para essas situações? Antes de comprar uma casa, que sim é o desejo de muita gente, a gente precisa levar em consideração que eu não vou gastar só comprando aquela casa. Eu preciso ter ativos que me gerem uma renda para eu conseguir bancar e arcar com aquela casa mensalmente. E essa é a ideia quando a gente começa a investir o nosso dinheiro, para gerar uma renda passiva que consiga cobrir todos os nossos custos. Essa sim é a verdadeira independência financeira. E abrindo um parênteses aqui, o que mais está acontecendo hoje é isso. Tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro, né? Não vou nem falar que estão ficando ricas, estão ganhando muito dinheiro com a internet. E essas pessoas acabam já pensando naquele sonho de ter uma casa, aquela coisa toda. E aí, muitas das vezes, elas vão para essas casas, só que elas não vão ter, elas nem pensam como que elas vão arcar com aquelas despesas todos os meses. Inclusive, tem casos na internet, vocês podem pesquisar, de pessoas nessa situação que agora já voltaram para a vida normal. Porque quando começou aquele padrão de vida tão alto, ela não conseguiu bancar todas aquelas despesas. Uma coisa também muito interessante que ele aborda no livro é o fato de várias pessoas talentosas não serem remuneradas justamente. E isso acontece por quê? Porque falta habilidades de como mostrar esse talento. É o famoso vender o seu peixe. E isso está onde? Está naquilo que a gente desconhece e não naquilo que a gente já conhece. É por isso que ele fala que a gente não pode se limitar ao estudo do ensino médio, da faculdade. Muita gente acha que ali é o fim. Agora eu me formei, tá tudo certo, eu vou começar a trabalhar. Não, ali é só o começo. Se você realmente quer prosperar, você precisa entender que ali é só um ponto de partida, que você vai estar em constante aprendizado, que você sim precisa melhorar, você precisa estudar cada vez mais e não só na área que você atua, mas em todas as áreas da sua vida. Outra coisa que ele também reforça muito, que é o quê? Pague-se primeiro. É aquele famoso se pagar que eu também utilizo aqui. Normalmente, você recebe a sua renda e o que você faz primeiro? Paga as contas, paga as despesas, paga os outros. E se sobrar, aí você se paga. E sobra. Não, é preciso inverter essa sequência, inverter essa lógica. Primeiro você, depois os outros. Pensa comigo, se você não se valorizar, se você não valorizar o seu trabalho, aquele mês que você foi lá todos os dias, trabalhou, quem mais vai te valorizar? E talvez o mais importante, eu sempre falo disso aqui, que é o quê? É a mentalidade. São as nossas crenças, são os nossos hábitos. Não é sobre números, é sobre comportamento. Esse sim que vai ditar a forma como a gente lida com o nosso dinheiro. O seu pai biológico, o pai pobre,
sempre acreditava e passava isso para ele, que o dinheiro é a raiz dos males. E ele dava conselhos: estude arduamente para trabalhar numa empresa. Já o pai rico, com um propósito totalmente diferente, dizia que a falta de dinheiro, essa sim, é a raiz dos males. E aconselhava: estude arduamente para comprar uma boa empresa. A riqueza sempre vai começar na mentalidade. Crenças limitantes podem sim atrapalhar muito a sua independência financeira. Outro ponto importantíssimo que o livro aborda, que eu sempre reforço com os meus clientes, é o seguinte: você está com dívidas, você não é a dívida. Você está com problemas, você não é o problema. E todo problema tem uma solução. Uma condição: eu sou o problema. Passa a ideia de que é algo permanente. Agora, uma situação, ela é temporária, logo vai passar. Com essa mentalidade, fica muito mais fácil encontrar formas de resolver esse problema independente da situação. Tomara de verdade que você tenha ficado com vontade de ler O Pai Rico, Pai Pobre. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu quero que você volte aqui depois e me conte o que você achou. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like para mim, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a família, com os amigos, eles precisam saber disso. Até o próximo vídeo. Tchau!